O estudo dessa semana está sendo dedicado em honra ao primeiro Yortzeit da senhora Leah Skitnevsky. Estudo de hoje, o estudo 172, temos duas proibições, a proibição 130 e a proibição 129. Essas duas proibições tem que esclarecer bem o assunto, que as impurezas elas podem atingir vários objetos ou pessoas. Elas podem atingir utensílios, podem atingir comidas, como podem atingir seres humanos. E aqui essas duas proibições estão falando de duas situações parecidas, mas bastante diferentes também. A proibição 130 é a proibição de comer a carne dos sacrifícios, que a carne está impura. Como falamos, a impureza pode atingir um alimento. Então a proibição 130 é a proibição de comer uma carne que se tornou impura. Há inúmeras formas de como um alimento pode se tornar impuro. Então, essa é a proibição 130, é a proibição de comer uma carne de um sacrifício que se tornou impuro. Os sacrifícios devem ser comidos em santidade. Se o alimento se transformou em impuro, não há proibição de comer desse sacrifício. Não confundir, um alimento impuro aqui não quer dizer um alimento não kasher. Nós podemos comer alimentos kasher que de alguma forma, alguma impureza atingiu esse alimento. Por exemplo, só para citar uma situação, se alguém leva um sanduíche para um hospital e no andar que ele está, dentro do hospital, tem alguém que faleceu, aquele pão se tornou impuro, mas não é por isso que ele está proibido de comer. Nós podemos sim comer daquele pão, não tem nenhum problema. O pão está kasher, continua sendo kasher. Podemos comer alimentos impuros. A única restrição é em relação aos korbanot. Os sacrifícios, esses deveriam ser comidos em santidade. Então, a pessoa deve, se alguma impureza atingia esse korban, esse alimento, a pessoa não deveria ter uma proibição da pessoa comer dessa carne. A outra proibição, a proibição 129, é que se a pessoa ficou impura, não o alimento, não o korban tá tudo em ordem, só que a pessoa que vai comer, ela está impura, então ela não tem a proibição dela comer essa carne. Agora, a punição para essas duas proibições é diferente. Para a primeira proibição, quando o alimento está impuro, quando o korban está impuro, então a punição é apenas a punição é apenas chibatadas, não tem pena de morte aqui, que é uma punição mais leve. Agora, no caso, a 129, a proibição quando a pessoa está impura, então daí a punição é maior, que no caso que foi propositalmente, ele recebe a karet, que é uma morte prematura. Ele entra numa longa discussão nessa proibição 129 para provar novamente a proibição de que encontramos essa proibição na Torá, porque ele cita do Talmud que está claro o castigo, a punição está clara. Agora a proibição não está explícita na Torá. Ele cita a fonte, que é um versículo que está escrito sobre uma mulher que dá à luz. Uma mulher depois do parto era uma das circunstâncias que uma pessoa pode ficar impura. Então lá está escrito: em nenhuma santidade tocará. Santidade aqui está tratando sobre os sacrifícios, o alimento dos sacrifícios. Essa mulher não deve tocar. Agora ele interpreta que o não tocará aqui significa que ela não deve comer. Assim também não só a mulher que deu à luz, mas qualquer impuro, qualquer pessoa que esteja impura, ela não deve comer. E essa é a longa discussão que ele entra, citando o Talmud, para provar que o tocará aqui significa comer. A proibição é de comer e a punição é o karet. Ele iguala a punição daquele que come, do impuro que come, é igual à punição do impuro que entra dentro do templo. A gente já estudou algumas semanas atrás que é proibido para alguém que está impuro entrar dentro do templo. Então aqui ele está citando, igualando as proibições, que elas têm o mesmo peso, que tem a mesma punição, que a pessoa que está impura, ela não deve entrar no templo, assim também ela não deve comer da carne dos sacrifícios. No final ele cita, então, caso que a punição é que se ele fez de propósito, então a punição dele é
caret, que é a morte prematura. Agora, se foi sem querer, ele deve trazer um sacrifício chamado Olé Veyored. Olé Veyored é um sacrifício que de maior ou de menor valor, que o seu valor, que o tipo de sacrifício ele varia. A gente mencionou alguns dias atrás que um dos korbanot que tinha no templo era o Hatat. Hatat era um sacrifício quando alguém cometia um pecado involuntariamente, então tinha que trazer o Hatat. Na maioria dos casos, o Hatat era uma ovelha. Aqui, nesse caso, tem alguns pecados que o Hatat não está preso a ser apenas uma ovelha. Se ele tinha dinheiro, ele trazia uma ovelha. Se ele não tinha tanto dinheiro, ele podia trazer pombos. Ou seja, ele não tinha dinheiro nem para ave, então ele trazia a farinha. Então são três níveis de acordo com as possibilidades financeiras da pessoa que está trazendo o sacrifício. E esse é um dos pecados, se não me engano são 4 circunstâncias que a pessoa ela traz o Olé Veyored, um sacrifício de maior ou de menor, um hatat de maior ou menor valor.